Eu quero, nesta noite, estar falando um pouquinho sobre nova criatura, nova vida, vida nova. Uma vida que somente podemos encontrar em Deus através de Jesus Cristo. Então, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Amém? Esse é um texto bem conhecido, eu tenho certeza que os irmãos não precisam nem ler na Bíblia, né? Porque com certeza já ouviram muitas vezes, leram tantas outras vezes, né? E esta noite vão ouvir novamente, e eu tenho certeza que se renovará no coração de vós, porque é assim a palavra de Deus. A cada momento, em cada instante que nós estamos diante dela, ela se renova e transforma as nossas vidas, renova as nossas vidas também. O texto da palavra de Deus diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Amém, irmãos? Pai querido, nós estamos diante da sua palavra esta que tem mudado e transformado a vida de tantas pessoas, assim como tem transformado e mudado a minha vida. E por esta palavra eu glorifico ao Senhor. Muito obrigado, Papai do céu, porque eu posso lê-la, porque eu posso experimentá-la na minha vida, porque o Senhor, através do seu Espírito, está agindo em meu coração. Pai, que nesta noite o seu Espírito tenha toda a liberdade para estar agindo, para estar renovando as nossas mentes, para que assim possamos aprender e viver de acordo com aquilo que o Senhor quer. Que esta noite, Deus, os nossos corações possam estar atentos, abertos para a palavra do Senhor, que por certo irá transformar as nossas vidas mais uma vez. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, então, como eu disse, hoje eu quero compartilhar um pouco sobre vida nova. Quem não deseja uma oportunidade para viver algo novo? Ficamos na expectativa de alcançar algo melhor, e se a oportunidade aparece, logo abraçamos. Seja através do namoro, casamento, realização profissional ou aquisições de bens materiais e até pela religiosidade. São tantas as coisas e maneiras que buscamos, e isso tudo simplesmente porque sentimos necessidade de renovar e viver coisas novas. Porém, nada nos satisfaz completamente, pois a todo instante surge algo novo que queremos, e isso será assim enquanto vivemos neste mundo. A verdade é que existe um vazio dentro de nós. Existe um espaço que só pode ser preenchido por Deus. E este Deus, que é gracioso e misericordioso, vem ao nosso encontro através do seu Filho e nos oferece uma oportunidade para vivermos uma nova vida. Uma vida transformada, uma vida que vai preencher aquele vazio que nós tentamos encher ou preencher com tantas coisas que buscamos nessa vida e que nunca chega a se completar. É esta a sensação que temos a todo instante que conquistamos algo. Às vezes nós estamos em busca de um sonho, de uma realização. Outras vezes nós queremos crescer em alguma coisa. Outras vezes queremos experimentar algo diferente. É assim, quando somos solteiros, queremos nos casar. E quando nos casamos, muitas vezes, diante do compromisso, queremos o quê? Fugir da responsabilidade.
em todas as instâncias, em todas as tentativas, em todas as nossas buscas, muitas vezes nos frustramos, porque, na verdade, estamos tentando preencher algo que só pode ser preenchido com Deus. Não será sua mãe, não será seu pai, seu filho, sua esposa, ninguém pode tomar esse lugar. Por isso Jesus disse que aquele que quisesse vir após ele, iria, de alguma forma, desagradar pai, mãe, filhos, esposa, e teria que deixar tudo por amor dele. Quando nós somos chamados por Deus e entendemos na palavra de Deus que nós precisamos ser transformados pelo poder da palavra de Deus, então começa em nós também aquela luta interior. Porque, na verdade, humanamente, a nossa carne vai desejar sempre viver longe do princípio que Deus estabelece para uma vida nova, para uma vida restaurada, para uma vida edificada diante de Deus. O apóstolo Paulo experimentou esta mudança e ele então afirma esta palavra que nós acabamos de ler. Ele diz isso porque ele sentiu isso em sua vida. O apóstolo Paulo foi mudado de uma maneira tal que ele chega a dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não sei se todos nós que estamos presentes nesse auditório, nesta noite, já experimentamos aquilo que o apóstolo Paulo experimentou, ao ponto de dizer isso. Será que você que nesta noite já cantou, adorou a Deus com a sua voz, você que já orou, que leu a palavra de Deus, hoje tem experimentado essa nova vida que Deus dá através de Cristo Jesus? O que seria ser nova criatura? O que é ser nova criatura? Nova criatura em Cristo é identificada por uma mudança interior da pessoa que reflete no exterior, revelando nela uma nova maneira de viver. Isto acontece após a conversão. No momento em que você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Foi isso que Jesus falou a Nicodemos quando teve um encontro com ele. Está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 3, quando Nicodemos, um homem conhecedor, que tinha muito conhecimento daquilo que Deus havia revelado no passado nas Escrituras, daquilo que os profetas, daquilo que Moisés, ou seja, tudo aquilo que Deus havia revelado, este homem conhecia. E ele tem um encontro com Jesus que vai transformar a sua vida. Um encontro que, no primeiro momento, traz tantas dúvidas e tantas perguntas, que uma delas parece até não fluir da boca ou do coração de um homem tão inteligente como era aquele homem. E Jesus, ao se encontrar com ele, diz: Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos, então, ouvindo esta palavra, ele ficou estagnado, porque na sua mente, ele começou a imaginar tantas coisas, e ele chega até a perguntar para Jesus: mas como pode isso? Pode alguém, já sendo velho, vir nascer de novo? E Jesus, então, responde a ele mais uma vez, dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus.
Então, queridos, este novo nascimento vai nos tornar uma nova pessoa e nós vamos iniciar um processo de transformação na nossa vida como um bebê que vem ao mundo. Nós vamos conhecer ou começar a conhecer novas coisas. Vamos experimentar uma nova realidade, vinda agora de Deus. Através da palavra de Deus, nós vamos perceber que acontecerá uma mudança interior, ou seja, no nosso interior. Vai começar a mudar a nossa mente, o nosso coração, o nosso pensamento, porque nós estamos agora conectados com Deus. Nós estamos ligados a Deus e este Deus agora fala de uma forma que o nosso coração compreende, que o nosso coração entende. E nós começamos a ser transformados. E então, isso é chamado de novo nascimento. É quando você começa a conhecer uma nova maneira de viver, uma vida que você não viveu antes de se encontrar com Jesus. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo. Essas mudanças, elas levaram ao apóstolo Paulo uma transformação da água para o vinho. Inclusive, Paulo, que antes dessa transformação se chamava Saulo, até o seu nome foi mudado a partir do encontro que ele teve com Jesus, porque ele experimentou um novo nascimento. Pois depois de nascer de novo, inicia-se então esse processo de crescimento, e o homem, para se tornar cada vez mais semelhante a Deus, ele, através das Escrituras, vai sendo aperfeiçoado pelo Espírito Santo do Senhor. O apóstolo Paulo, então, vai nos afirmar, dizendo: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se de um novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Está registrado em Efésios, capítulo 4, no verso 22 a 24. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que isso é como você trocar de roupa. É como que você ser banhado pelo sangue de Jesus, ser purificado de todo pecado, e então vestir uma nova roupagem, uma roupa que Deus dá, renovada, restaurada. Você deixa de ser o velho homem e passa a ser uma nova criatura, um novo homem, que será semelhante a Deus em justiça, em santidade. Ou seja, essa transformação que começa no seu interior, que começa no seu coração, vai produzir em você aquilo que Deus quer que você viva. Você então vai ser uma pessoa mais justa, uma pessoa que vai se importar com a santidade, e você então vai estar cada vez mais parecido com Deus, porque é isso que Deus quer quando Ele está chamando, quando Ele está separando um povo. Ele está nos preparando, Ele está nos esculpindo através da sua palavra, para que nós chegamos a ser aperfeiçoados e a nos tornarmos santos, de maneira que possamos viver na sua presença. E isso tudo só pode acontecer pelo poder da palavra de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essas mudanças, irmãos, aconteceram com o apóstolo Paulo, que antes da sua conversão era um homem arrogante, egoísta, intolerante, agressivo, extremamente religioso. E por conta disso, ele perseguiu e prendeu muitos cristãos para destruí-lo. Mas quando ele se rendeu a Jesus e se tornou um novo homem, ele reconheceu que não se tornou humilde, nem se tornou manso e bondoso através de suas forças. Preste atenção nisso, irmãos.
O apóstolo Paulo, ele reconhece pelas Escrituras, ele reconhece na sua vida que o que ele tornou um homem manso, o que ele tornou uma nova criatura e que fez dele a pessoa que ou que foi e que serviu de exemplo para os cristãos na época da igreja primitiva, não foi proveniente da sua força, mas foi o poder de Deus através do Espírito Santo que transformou o seu coração, as suas atitudes e tudo aquilo que ele vivia. E ele reconhece isso citando aquilo que nós conhecemos como fruto do Espírito Santo. Ele diz que foi o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, o fruto do Espírito Santo transformou a sua vida para que ele se tornasse um homem bondoso, um homem capaz de amar e viver de acordo com aquilo que Deus queria. Então, enquanto nós estamos lutando com as nossas próprias forças, enquanto nós estamos buscando as coisas da nossa maneira, do nosso jeito, nós nunca iremos experimentar o que é ser uma nova criatura. Porque isso não depende de nós, isso é gerado por Deus, é feito por Deus, através da ação da sua palavra e do seu Espírito. Nós precisamos reconhecer isso, assim como Paulo. Nós temos uma tendência humana para sermos maus. E essas qualidades do fruto do Espírito Santo, de maneira alguma, fazem parte do homem. Muito pelo contrário. O homem por si mesmo, sem o fruto do Espírito, ele é egoísta, ele é orgulhoso por a sua própria natureza. E é por isso que Jesus disse a Nicodemos que é necessário que para que o homem experimente a nova vida que Deus dá, ele precisa nascer de novo. Ele precisa se render diante daquilo que Deus oferece, como foi dito aqui na cruz do Calvário. Aquilo que Deus oferece através do sacrifício do seu Filho, que lá na cruz do Calvário derramou o seu sangue, para que nós pudéssemos ser purificados, para que nós pudéssemos ter sido justificados de tudo aquilo que nos acusava, de tudo aquilo que nos condenava, o pecado que desde o jardim do Éden nos persegue e que nos escraviza. Talvez você até possa dizer, pastor, mas eu sou uma pessoa tão justa, eu sou uma pessoa tão boa, eu não faço mal, eu procuro ser uma pessoa que ajuda a todo mundo. Não importa quão bom você seja, ou quanta bondade você tenha feito, ou caridade a tantos necessitados, não importa, ser bonzinho não é suficiente. Ser uma pessoa agradável é importante, mas não é suficiente. Para que eu possa me tornar nova criatura, gerado de novo através do sangue de Jesus Cristo, é necessário que eu reconheça a cruz de Cristo. É necessário que eu reconheça o esforço de Deus quando deu o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser liberto de tudo aquilo que me condenava. Por isso, meus queridos, nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, reconhecer que para nos tornarmos uma nova criatura e para desfrutarmos da alegria, para desfrutarmos da paz, daquilo que Jesus deixa, nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós precisamos negar a nossa própria vontade. Nós temos que negar as nossas tradições. Nós temos que negar o nosso próprio conhecimento, que muitas vezes nos conduz numa busca incessante para satisfazer algo que nós tanto queremos e que nunca conseguimos preencher. Nós vamos ficar a vida inteira correndo atrás de uma coisa, de outra coisa, e nunca vai saciar, porque nada pode preencher aquilo que
só Deus preenche através de Jesus Cristo. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas experimentar a nova vida que Deus oferece poderá mudar a sua vida, não apenas nesta vida aqui na terra, mas será por toda a eternidade. Porque se você não nascer de novo, se você não aceitar Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, então você continuará vivendo a sua busca incessante, você continuará vivendo e desfrutando talvez de muitas coisas, mas o seu destino na eternidade está condenado a viver separado, distante, longe de Deus. É por isso então que Jesus disse que o homem precisa nascer de novo. E esse novo nascimento é quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, então você recebe o Espírito Santo, nascer da água e do Espírito. Para nós entendermos um pouquinho, antes de eu dar continuidade, uma explicação para entendermos o que significa nascer da água e do Espírito. Há algumas explicações, alguém pode explicar dizendo que é quando você vai ser batizado, depois que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e você então é levado, num tanque, num rio, aonde tiver água suficiente para que você possa ser emergido naquela água, afundado naquela água, simbolizando que você morreu para o mundo. Quando você é mergulhado na água, simboliza que você morreu para o mundo, e quando você é levantado novamente da água, então simboliza que você ressuscitou para a nova vida em Cristo Jesus, para a glória de Deus. Mas há também uma outra explicação que nós podemos entender, que é como um nascimento materno. A criança, quando é gerada no ventre da mãe, ela está numa bolsa de água. Ela é gerada ali e ela cresce e se desenvolve até o seu nascimento dentro de uma bolsa de água. Então pode ser o nascimento materno. A criança nasce primeiro, e quando essa criança nasce, ela não tem participação de nada disso. Porque é uma ação de Deus através do casamento, através da união do homem e da mulher, que gerou aquela criança pelo poder de Deus, e que aquela criança se desenvolveu dentro da bolsa de água, e depois nasceu e vem ao mundo. Já o nascer do Espírito, a diferença é que você, ao ouvir a palavra de Deus, depois de você entender e conhecer aquilo que Deus revela através da sua palavra, através do seu Filho Jesus Cristo, que vem a este mundo para nos salvar. Então, depois que você ouve e compreende, você tem participação, porque é você que escolhe se quer receber Jesus como Senhor ou não. Então, o nascer do Espírito tem a sua participação. É Deus que vai gerar tudo em você, mas você escolhe. Quando você nasce como um bebezinho, na maternidade, você não escolheu, você não tem participação. Você vem a esse mundo através do dom de Deus, que deu a vida a você, e te entregou a uma família que vai te educar, que vai crescer com você, mas no novo nascimento, no Espírito, então é você quem escolhe se quer ou não. E nesse novo nascimento, mesmo você sendo velho, mesmo você sendo adulto, mesmo você sendo criança já madura, com capacidade de entender, compreender, você vai ter que aprender tudo de novo. Porque você vai ter que deixar tudo o que você aprendeu para começar a viver aquilo que Jesus, aquilo que Deus quer ensinar. Por isso Jesus diz: aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação. Veja, não entrará em condenação. Seu futuro está garantido na eternidade. Você estará diante de Deus, e nessa vida você já desfruta também. Então, aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação,
mas passou da morte para a vida. Isso é nova vida, e por isso o apóstolo Paulo diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. No novo nascimento, nós recebemos uma nova vida, pois Deus nos une com Jesus Cristo. Observe que o versículo que nós lemos aqui afirma que antes alguém está em Cristo, para depois dizer que a pessoa se tornou nova criatura. Então, seja, antes você precisa ir até Cristo, recebê-lo como Senhor e Salvador, crer de que Ele realmente é a única maneira para que você possa se tornar uma nova criatura diante de Deus, e aí então você será transformado. Antes de ser nova criatura, como nós vimos, é necessário reconhecer que o homem está afastado de Deus pelo pecado. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, lhe diz: todos pecaram e estão afastados ou destituídos da presença de Deus. Romanos 3, 23. Então nós precisamos crer e entender a nossa condição de pecador. Mesmo que nós, como foi dito, sejamos pessoas boas, santas até, no sentido de que não fazemos nada de errado, mas ainda assim temos o pecado que herdamos de Adão e Eva. E esse pecado nos condena. Esse pecado impede-nos de chegar à presença de Deus, de estarmos junto de Deus. E é por isso que nós precisamos reconhecer que o preço foi pago na cruz do Calvário para que o meu pecado, para que o seu pecado pudesse ser pago na cruz do Calvário. Somente através do sangue de Jesus é que nós somos justificados, renovados e purificados de todo o pecado que nos condena para vivermos afastados de Deus. Então, quando o homem aceita o que Jesus fez por ele e se arrepende de todo o coração, é ligado em Cristo. Por isso, Deus nos une em Cristo. Lembra da oração de Jesus? A oração intercessora? Pai, assim como eu e o Senhor somos um, que eles sejam um em nós. É o desejo de Deus que nós estejamos ligados com o Pai, com o Filho, com o Espírito, e vivendo a unidade perfeita. Por isso, nós precisamos então reconhecer que o preço foi pago na cruz do Calvário para que nós pudéssemos então ser libertos da condenação e passar então a viver. Através do sangue de Jesus, irmãos, no dia do julgamento final, Deus não verá os nossos pecados. Por isso, nós já podemos então, além de desfrutar da nova vida em Cristo aqui nesta terra, enquanto vivemos, já podemos contar com a vitória garantida de que no dia do juízo final, aquele dia em que todo joelho se dobrará perante Deus, nós não seremos condenados porque Jesus, o nosso advogado, agora ele será aquele que estará nos absorvendo de toda a condenação diante de Deus. Ou seja, estamos livres da condenação que nos separa. Então, irmãos, a nova vida não é apenas uma novidade de vida para vivermos e para saciarmos talvez algo que não é preenchido em nós, mas é algo transformador que vale e que vem de Deus para toda a eternidade. E aquele que ainda não experimentou essa novidade de vida, como Paulo está dizendo, precisa experimentar para poder sentir o que isso significa realmente. E se você não tem sentido esse desejo
ardente de estar na presença de Deus e querer viver aquilo que o Espírito do Senhor fala ao seu coração, você precisa, como foi dito aqui pela irmã Luciana, rever os seus conceitos. Você precisa rever os princípios que estão gerando a sua vida na presença de Deus. Porque uma pessoa que é transformada pelo poder do Espírito, uma pessoa que foi lavada, que foi justificada pelo sangue de Jesus, ela naturalmente vai ser transformada de dentro para fora, o seu coração começará a ser mudado e os seus olhos começarão a ver coisas novas. E ela então terá desejo de viver isso. Porém, queridos, nós somos perdoados, mas continuamos pecando. Por isso, nós precisamos ter cuidado para vivermos uma vida de santificação. Então, Deus nos une com Jesus Cristo, mas Deus também apaga todos os nossos pecados. Ou seja, Deus apaga o nosso passado para que nós possamos viver a novidade de vida. Quando Paulo disse que as coisas velhas já passaram, ele estava se referindo a tudo que fazia parte da nossa vida antiga, com nossos pecados, pensamentos e comportamentos. Quando recebemos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, somos perdoados de todos os nossos pecados e ganhamos uma nova vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Colossenses, no capítulo 2, no verso 13 e 14, quando ele diz: quando recebemos Jesus como nosso único... desculpa, irmãos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a atirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Ou seja, queridos, é como que se nós estivéssemos diante do tribunal e fosse colocado ali todas as nossas culpas, todas as nossas ofensas, tudo aquilo que nos incriminaria, tudo aquilo que nós desobedecemos da lei. Quem sabe essa lista poderia ser grande, e o juiz pegasse aquela lista e riscasse ou rasgasse ela e dissesse: olha, estás livre, sem culpa nenhuma, você não deve nada. Foi isso que Jesus fez. Tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que nós vivíamos de errado no nosso passado, ele pegou e cravou na cruz do Calvário junto com ele. Ele levou todas as nossas ofensas, ele levou todas as nossas culpas, ele levou tudo aquilo que nos impedia de que nós pudéssemos desfrutar dessa nova vida na presença de Deus. Por isso Deus nos une em Cristo Jesus. Deus apaga o nosso passado, mas Deus também faz tudo novo. Em Jesus, o homem se torna uma nova criatura. Deus está dando a oportunidade para você ser transformado da mesma maneira que Paulo foi. Não importa como seja ou foi a sua vida, é no presente, é agora que Deus faz o milagre acontecer. Aquele vazio que nunca é preenchido e que faz você viver em busca de algo novo, pode ser preenchido. Basta que você creia na palavra de Deus e em Jesus Ele vai te santificar. Santificação é o processo pelo qual o Espírito Santo vai te transformar à semelhança de Jesus, ou está te transformando à semelhança de Jesus. E isso sim tem a participação do homem, mas não é algo gerado pelo homem, e sim pelo poder de Deus. Eu me lembro quando, através das Escrituras, quando Jesus estava para ascender aos céus, antes de ele subir, ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: olha, fiquem em Jerusalém, não saiam de Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos do poder que vem dos céus.
É esse poder que tem que nos revestir, é esse poder que gera em nós a transformação para vivermos uma vida santa. Por nós mesmos, como disse o apóstolo Paulo, nós nunca conseguiremos, queridos. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração, permitir que o Espírito do Senhor tome o nosso coração no sentido de nos conduzir a viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Aquilo que a palavra de Deus está tão claro dizendo para nós. O pecado, ou seja, a desobediência a Deus, continua afastando o homem de Deus e impedindo de que o homem esteja ou permaneça na presença de Deus. Por isso que Jesus, como nosso advogado, está junto a Deus, mesmo depois que nós nascemos de novo, mesmo depois que nós estamos desfrutando dessa nova vida, ainda assim nós podemos pecar, sim. Mas Jesus está à direita de Deus e Ele intercede por nós. Mas para que isso aconteça é necessário que eu reconheça o pecado. É necessário que eu confesse o pecado. Queridos, nós queremos viver uma vida perante Deus, queremos desfrutar dessa novidade de vida, mas nós não queremos fazer a nossa parte. A parte de Deus Ele já fez. O que Deus podia fazer para que eu e você pudesse ser gerado nessa nova criatura, Ele já fez. Ele nos amou, Ele veio ao nosso encontro, Ele enviou o seu único filho, o Filho unigênito, para que na cruz do Calvário pagasse com o seu sangue pelos nossos pecados. Isso tudo Ele fez unicamente pela graça, não que eu mereça, não que você mereça. Nós não merecemos. Mesmo assim, Ele nos amou e graciosamente Ele ofertou e pagou para que eu e você pudéssemos ser perdoados de toda a culpa que nos condenava e que nos afastava dEle. Será que a gente pode compreender isso, irmãos? Veja então, Deus nos une com Cristo, Deus apaga o nosso passado, Deus faz tudo novo, para que nós possamos desfrutar da graça de Deus. E quando nós nos tornamos nova criatura, então nós somos fortalecidos pelo poder de Deus. O apóstolo João diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então, queridos, se você nasceu de Deus, você não consegue viver no pecado. Porque o pecado te causará uma dor, o pecado te causará uma angústia, e você não pode permanecer nele. Porque o Espírito do Senhor está em você. E o Espírito do Senhor não pode viver onde está o pecado, porque Deus abomina o pecado. E o pecado afasta o homem de Deus. Por isso, o homem que é revestido com o poder de Deus, que se torna nova criatura, ele não tem prazer no pecado e não consegue permanecer no pecado, e toda vez que ele desobedece, toda vez que ele sente, o seu coração clama por arrependimento. E ele busca a Deus através de Jesus Cristo, que está à direita do Pai, e ele, mais uma vez, é perdoado, mais uma vez é salvo. Ou seja, é purificado. O pecado deixa de ter domínio, mas é muito importante que a gente entenda isso. Ser uma nova criatura, ser alguém, não é ser alguém perfeito. Nós nunca seremos perfeitos como Jesus foi. A palavra de Deus nos diz que Jesus viveu uma vida mais ou menos de 33 anos nesta terra, e não foi encontrado pecado nele, de maneira alguma, porque ele é o único que foi perfeito e é perfeito. Mas ele nos chamou para nós vivermos e buscarmos essa perfeição. E o apóstolo Paulo está nos ensinando com a vida que ele viveu e dizendo que nós devemos e podemos buscar isso através da palavra de Deus.
E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se você não experimentou, você pode experimentar. Você precisa apenas reconhecer que Jesus é o único meio para você chegar a Deus e para você se tornar uma nova criatura. Uma criatura transformada pelo poder de Deus, regenerada pelo sangue de Jesus Cristo, justificada pelo sangue do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Uma pessoa restaurada e pronta para viver a verdadeira comunhão com Deus. Você quer isso para a sua vida? Se você ainda não experimentou, há tempo, você pode aceitar isso. Mas é como o apóstolo Paulo está dizendo, eu preciso buscar, eu preciso querer, eu preciso desejar, eu tenho que acertar o alvo. Qual tem sido o seu alvo no que se refere à sua vida com Deus? Talvez você possa dizer, pastor, eu já nasci de novo, eu estou salvo. Mas o seu alvo ainda permanece. O seu alvo é Jesus Cristo. Buscar a perfeição enquanto viver nessa terra. Buscar a santificação. Se entregar completamente no propósito de Deus. Você está vivendo isso? Se você não está vivendo, você precisa buscar isso. Como o apóstolo Paulo. Lembra que eu iniciei essa mensagem dizendo que o homem busca de todas as maneiras satisfazer algo ou um buraco que existe nele. E ele faz isso através de muitas coisas. Mas esta noite, se você abrir o seu coração, se há esse vazio ainda em você, ele pode ser preenchido. Basta apenas que você reconheça Jesus como Senhor, como Salvador, enviado de Deus para te justificar, para te santificar, para te fazer uma nova criatura. Assim como Paulo reconheceu que tinha sido transformado. Por isso ele diz, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo se fez novo. As coisas velhas já passaram. Feche os seus olhos. Eu quero estar orando para que você possa viver as coisas novas que Deus tem para a sua vida. Tudo que Deus tem, eu tenho certeza, é o melhor. Você precisa apenas crer. Você precisa aceitar. Você precisa buscar. A única maneira pela qual o homem vai viver em plena satisfação é na presença de Deus. Para isso ele precisa nascer de novo e se tornar uma nova criatura, deixando as coisas velhas para trás e vivendo as coisas novas que Deus tem para dar. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A minha oração é para que você possa viver intensamente pelo poder da vida nova em Cristo Jesus. Que Deus possa estar abençoando e que a sua decisão, que o seu desejo seja desfrutar dessa dádiva maravilhosa de Deus. Deixe de lutar e de querer viver pela sua própria vontade. Deus
não apenas se revelou através de profetas. Deus não apenas tem se revelado através da criação, mas Ele fez mais. Ele veio a esta terra na pessoa do Filho, para se manifestar a nós e se fazer conhecer, para nos tornar a sua imagem e semelhança novamente. Aquela imagem, aquela semelhança que nós perdemos por conta do pecado, só pode ser reconstruída pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário. E é isso que Jesus está oferecendo para você nesta noite. Você quer ser purificado? Você quer ser lavado? Então, convide Jesus, reconheça o seu sacrifício, o seu amor na cruz do Calvário. Convide Ele para ser o Salvador, para ser o Senhor da sua vida. Quem sabe você já fez isso, mas de repente você nesta noite precisa fazer uma reflexão e olhar para a sua vida, para ver como está a sua nova vida. Se você não está vivendo em pecado, em desobediência, Jesus está à direita de Deus também. E Ele está pronto para ouvir a sua confissão. Nós precisamos confessar, reconhecer a nossa culpa, porque estamos diante de um Deus santo, puro e perfeito. E Ele quer e está gerando um povo santo que seja puro e perfeito. É isso que Jesus diz: sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Para isso, eu preciso me esforçar e buscar a santificação, entregando-me completamente, permitindo que a palavra de Deus me conduza a viver uma vida santa. Faça essa reflexão. Coloque-se diante de Jesus agora, pedindo perdão. Se há algo que você precisa, confesse a Jesus. Reconheça a sua condição de pecado diante de Deus, para que você possa sair daqui hoje justificado, para que você possa sair daqui purificado, digno de honrar e glorificar o nosso Deus, porque é isso que Ele quer te dar nesta noite, uma vida nova, totalmente purificada do pecado, para que você possa viver a presença dEle. Querido Deus, quero mais uma vez agradecer. Muito obrigado por tudo que nós já desfrutamos e vivemos aqui nesta noite. Deus, que esta palavra, ela possa continuar produzindo em nossos corações toda a transformação que é desejo do Senhor. Que a nossa mente não fique cauterizada diante de tamanha oferta, diante daquilo que o Senhor tão bondosamente, misericordiosamente, com a sua graça tem ofertado a nós. Que nós não venhamos negligenciar tão grande preço que foi pago na cruz do Calvário, para que eu pudesse ser purificado de todo pecado, para que eu pudesse ser justificado diante do Senhor e pudesse ser ligado ao Senhor, unido em Cristo, unido como um único corpo, como uma única família, como todos aqueles que estão sendo unidos ao Senhor. Pai, que esta palavra me faça reconhecer e perceber o quão grande foi o sacrifício do Senhor para que eu pudesse ser salvo e recebesse essa nova vida. Que eu possa vivê-la, Deus, e desfrutá-la, honrando o Senhor e glorificando o Senhor em todo o tempo. Por isso, eu clamo
não apenas pela minha vida, mas pela vida de todos aqueles que nesta noite, nesse auditório, ouviram a sua voz, ouviram a sua palavra. Que o seu Espírito, neste momento, possa estar tocando os corações, transformando os corações, purificando os corações, trazendo salvação. Se porventura houver alguém que ainda não a tem. E que, ao sairmos deste local, a sua bênção, a sua graça, continue sobre nossas vidas, nos abençoando e nos restaurando em todo o tempo, para vivermos uma vida de santidade diante do Senhor. E aquilo, Deus, que pode estar causando, que pode estar separando-nos de viver esta nova vida diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite seja arrancado de cada coração, para podermos sair daqui jubilando e feliz, porque não existe mais um vazio dentro de nós, porque o Senhor, através do seu Espírito, da sua palavra, preencheu tudo aquilo que nós com tanta ansiedade buscávamos preencher com as coisas desta vida, deste mundo, com os desejos da nossa carne. Muito obrigado, Senhor. Nada do que eu fizer poderá corresponder à tamanha graça do Senhor. Mesmo assim, eu me rendo ao Senhor, junto com essa igreja, dizendo que queremos viver para a glória do seu nome. Leva-nos, ó Deus, e que possamos viver uma semana de bênção. Sonda os corações. E eu não sei se há alguma dificuldade, alguma luta, alguma enfermidade. Eu não sei o que se passa no coração de cada um neste momento, ou aquilo que cada um está precisando, mas o Senhor as conhece. E eu quero colocar diante do Senhor cada vida desse auditório, para que, segundo a sua boa vontade e graça, o Senhor os abençoe e lhes dê aquilo que venha a ser bênção para suas vidas. É a minha oração. Eu a faço em nome de Jesus. Amém.